Boa noite a todos. A paz do Cristo seja conosco. O problema de ser um dos que formaram a mocidade, isso não é nenhum. O problema é a idade que tem isso aí, né? 39 anos atrás. E quando a gente veio aqui para a mocidade, para iniciarmos a mocidade aqui, eu já tinha mais ou menos um ano fora daqui, né? De tempo de serviço fora. Então, já são 40 anos. Se bem que a gente era menino naquele tempo, né? Então, tá ótimo. Hoje, eu digo que eu volto com muita satisfação a esta casa. A alegria minha de estar aqui, porque também me sinto em casa nesse momento. Principalmente para estudar o Evangelho, estudar a mensagem do Cristo, que é a nossa grande necessidade nos tempos atuais. Nós temos urgência de estudar a mensagem espírita, estudar o Cristo, para que de posse dos conhecimentos hauridos, nós possamos nos transformar, mudar para melhor. E na leitura que foi feita, nesse item sobre o Cristo, que está aí no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, aí Jesus veio, o Cristo é essa lição logo depois, né, da lição de Moisés, a segunda revelação da lei divina. E foi uma revelação que, de fato, sacudiu os conceitos religiosos que haviam até então. Então ele próprio disse: eu não vim destruir a lei. E de fato Jesus não veio destruir a lei divina, a lei de Deus que o homem já conhecia, né, que está nos 10 mandamentos. Mas existia uma lei civil, uma lei disciplinar de Moisés. Essa lei, ele deu uma mexida nela. É porque havia muitos enganos, muitas exterioridades, muitas falsas interpretações. Uns astuciosos manipulavam o povo com essas falsas interpretações. Outros simples não conseguiam ir além no seu raciocínio e aceitavam de bom grado essas manifestações. A uns e a outros era preciso mostrar que aquele caminho, o caminho da exterioridade, da religião da aparência, das práticas exteriores, estava errado. E Jesus foi, sobre esse ponto, muito firme, em várias circunstâncias, para destruir aquela questão da religiosidade, de muitos símbolos, de aparências, de exterioridades. Porque com ele se inaugurou verdadeiramente a religião na alma, no coração, onde o altar está dentro do próprio homem, em que ele aprende a amar, reverenciar e a viver verdadeiramente a lei divina. Então Jesus modificou muito a lei disciplinar, a lei mosaica. Nós ouvimos isso na leitura. No fundo e na forma, era preciso modificar isso. E Jesus veio exatamente para isso, para dar ao homem a verdadeira significação do sentimento do amor. Porque com Cristo esse sentimento se dilatou sobremaneira. Era-se muito comum amar os amigos, os familiares, lutar por eles. Mas os inimigos, os estranhos, os de outras facções, ninguém amava, ninguém estimava, ninguém perdoava. Isso era a lei. Com o Cristo, tudo isso se modificou. Ele veio e, na maior simplicidade do mundo, foi devagarinho ensinando essas coisas. Ele próprio abriu mão de tudo que ele poderia ter, de todos os instrumentos para a implantação da moral evangélica.
Ele preferiu nascer lá na obscuridade, sem pompas, sem títulos. Ele mesmo, só ele já bastava pela natureza excepcional do seu espírito, pelos conhecimentos que ele tinha, pelo amor com que ele já tinha realizado em si mesmo. Então Jesus, vindo na maior simplicidade, ainda assim, era uma grandiosidade jamais vista. E em criança, as suas interpretações, a sua intelectualidade já superava em muito os doutores da época. É que o Cristo é o governador dessa terra. Antes que o planeta estivesse formado, ele já era um espírito puro e tomou a responsabilidade de cuidar desse planeta e fazer com que os espíritos, que somos nós, que vivemos nesse planeta, igualmente fizessem a sua evolução, a sua trajetória ascensional. Então o Cristo é um mestre pela grandeza dele incompreendido. Ele disse muito pouco para a gente, é o que nós ouvimos. Ele veio apropriar a mensagem divina ao grau de entendimento dos homens. Então ele falava de coisas as mais simples, mas igualmente profundas para aqueles que já buscavam a espiritualidade. Com ele, a humanidade começou verdadeiramente a conjugar o verbo amar. Basta ver a sua vida, a sua trajetória, os ensinos que ele nos deu. O homem daquele tempo, acostumado ao domínio, querendo todos, de uma forma geral, os primeiros lugares, querendo supremacia, e achavam que a força seria um instrumento ideal para que essa supremacia se estabelecesse. Jesus veio como um símbolo de paz, acordando o homem para que ele entendesse que não são os primeiros, que são os maiores, os grandes, mas os maiores, os mais desenvolvidos, os mais evoluídos, são aqueles que se fazem servos dos outros, são aqueles que servem, aqueles que abrem mão da própria vida, para que os outros sejam mais felizes. E ele deu o exemplo disso, vindo, a gente nem sabe de onde, das luzes que o cercavam e das afeições que ele tem, ele respirou aqui, entre nós, nas dificuldades humanas, sem perder o fio de ligação com Deus, para ensinar durante toda a sua trajetória. Então, com ele, nós aprendemos que crescer verdadeiramente não é assumir posições de liderança, de chefia, ou ter poderes temporais nas mãos. Mas crescer espiritualmente significa vencer os grilhões que nos prendem ao orgulho, acabar com esse orgulho, acabar com a vaidade, viver com simplicidade, aprender a perdoar, coisas que até então, antes do Cristo, não existiam. Até algumas leis muito bárbaras, alguns costumes violentos, que se hoje a gente observasse um espetáculo daqueles, certamente, agora, com noções maiores de direitos humanos, de liberdades individuais, certamente já nos chocaria. Imagine vocês se entrasse alguém aqui, uma multidão, escolhesse um de nós. Normalmente eles escolhiam as mulheres, que elas não tinham expressão social. Houve um tempo que eles até deram a alma para a mulher, achou que de fato ela merecia, aí deram a alma para ela, para ver como a história era injusta, foi injusta, os homens foram injustos com as mulheres. Imaginemos se entrasse alguém aqui, arrancasse uma mulher pelos cabelos, arrastasse, e chegasse lá na frente, diante de uma multidão, e falasse: aqui foi flagrado em adultério. E ia todo mundo com pedras na mão, e começassem a arremessar, até que ela morresse.
certamente que as pedradas e o sangue, aquele espetáculo, faria muito mal a todos nós. E isso era uma coisa comum no tempo de Jesus Cristo. Tanto é que os fariseus, os doutores da lei, tentando flagrar o Cristo em alguma inconveniência, ou diante do povo, ou diante das leis estabelecidas, apresentou uma dessas. Falou, diz a lei que apedrejemos a essas tais. E o Senhor o que diz? De primeiro momento, o Cristo não respondeu. Continuou escrevendo na areia, conforme a narrativa evangélica. Mas eles insistiram. E Jesus respondeu, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Diz a narrativa evangélica que os mais velhos foram saindo. Depois os maduros, os mais novos. Porque ninguém, olhando para si mesmos, ninguém teve a coragem moral de pensar sobre a própria vida e, nesse retrospecto da sua vivência, ver que havia uma plena lisura moral na sua existência, que o autorizasse a lançar a pedra para acusar e para ferir. E a multidão se retirou. Mas Jesus não estava ali endossando um suposto erro da mulher. Ele estava corrigindo leis, corrigindo costumes. É isso que o Cristo veio fazer. Veio acordar a humanidade para que determinados comportamentos já não serviam mais para uma sociedade que conhecia Deus, que já tinha uma religião que buscava subir um pouco mais na sua espiritualidade. Mas como ele não estava acobertando falhas, ele se voltou para a mulher e disse, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu te condeno. Levanta-te, vai, segue, e não tornes a errar, para que não te ocorra o pior. Então, em nenhum momento ele falou, não, está tudo bem, você cometeu essa falha aí, vai para casa. Não, levanta, vai embora, mas não torne no erro, porque seria o pior para ela. O melhor para ela era viver e não errar mais. Então, esse é o ensino do Cristo. Mostrando às pessoas e ao homem que é preciso viver. E que depois da queda nós temos que levantar. E não tornar naquele erro, porque senão o pior nos acontece. Então o Cristo veio modificar profundamente os costumes. E inspirados na mensagem do Mestre, corações iluminados pelo seu amor igualmente, começaram uma movimentação social na terra, desenvolvendo atividades que antes ninguém sonhara fazer. Inspirados pelo amor do Cristo, pelas palavras do Cristo, pela apresentação do reino dos céus que o Cristo fez, falando aos homens que a sua natureza eterna é espiritual. Quantas almas, depois desse contato com o Cristo, depois de meditarem sobre os valores da própria alma e a necessidade de crescimento, e depois de desenvolverem essa capacidade de amar, não se condoeram pelos seus semelhantes em sofrimento, e levantavam casas, nem sabemos se eram casas, às vezes choupanas, para socorrer aqueles que eram desqualificados da sociedade, para aqueles que estavam enxotados, abandonados. E almas iluminadas reuniam esses sofredores e lhes davam a mensagem da boa nova e tratavam eles em nome do Cristo. E começava aí um movimento de socorro aos doentes, aos aleijados, aqueles que estavam impossibilitados de ganhar a própria vida pelo trabalho digno. Tudo isso aconteceu
depois de Jesus Cristo. Porque antes dele era espada pela espada, o olho por olho. Depois dele, as coisas mudaram. E olha, que conforme nós ouvimos no item, Jesus não disse tudo. Nem hoje a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que vem reviver o cristianismo na sua pureza primitiva, ainda diz tudo. Porque a verdade, ela é gradativa. Daqui 100 anos, quantas coisas nós não saberemos que não sabemos hoje? Então era preciso, como nós ouvimos, dar tempo à ciência para se desenvolver. Era preciso que o homem avançasse intelectualmente para compreender a mensagem evangélica. Isso não quer dizer que só os intelectuais podem compreender. Não, é questão de amadurecimento da personalidade. E esse tempo da ciência foi dado. A ciência avançou ou não avançou? A ciência avançou muito. Eu estou falando aqui, daqui a pouco quem é uma internet vai lá. Eles não vão colocar porque eles vão para podar alguma coisa. Não, deixa para outra oportunidade. Mas os que vêm aqui e que fazem um trabalho dentro da fidelidade doutrinária e apresenta a mensagem do Cristo, né, corretamente, daí a pouco pode assistir. Isso é avanço da ciência. As nossas casas, os nossos lares estão repletos de máquinas, diminuindo o serviço. Avanço da ciência. Daqui a pouco, aliás, já foi falado que tem um pessoal vigiando aí, tomando conta dos carros. Isso é coisa da ciência. A ciência facilitou a nossa vida e nos colocou de tal forma num ponto que também nós queremos cada vez mais as coisas comprovadas, verificadas, pensadas. Esse tempo foi dado. Então nós estamos agora no tempo de compulsar a mensagem do Cristo e redescobrir os ensinos para definitivamente dar um novo rumo à nossa vida. Não vamos, olhando para nós mesmos, procurar virtudes, porque a gente não vai achar. Nós vamos pensar em nós em termos de desenvolvimento intelectual, porque nós temos, felizmente agora, essa capacidade de analisar, de pensar. E a mensagem do Cristo, cada vez mais, se incorpora na vida humana, porque ele não foi simplesmente um chefe religioso, mas ele é o mestre da humanidade. Então as lições do Cristo estão interligadas, não é questão só religiosa. Mas Jesus, por exemplo, vamos citar uma coisa de nada, falou do perdão, para que o homem não brigasse, não gastasse energias com as coisas que, por exemplo, foram lhe tiradas. Se alguém te tomar a capa, dá também a túnica. Se alguém te obrigar a andar com ele 1000 passos, vai mais 2000. Está certo que hoje há fóruns, né, próprios para as questões de demandas ao judiciário que regulam uma série de coisas que são instrumentos justos para quem quer reclamar alguma coisa, tenha direito. Mas a mensagem do Cristo não é para se abolir a lei civil, mas é para que o homem se liberte dos sentimentos negativos, para que ele perdoe o seu semelhante e não guarde em si mesmo mágoas, rancores, que ele não se irrite com as coisas que lhe aconteçam, porque é muito melhor a gente oferecer mais alguma coisa a alguém que nos tirou uma, do que a gente ficar na irritação, na cólera, porque aí sim o nosso prejuízo será imenso, incalculável. É preciso que guardemos o coração acima dos sentimentos infelizes, porque aí nós seremos livres.
porque a mensagem do Cristo veio para libertar o homem dessa natureza inferior, para que preponderem nele os valores morais, acima dos valores materiais ou dos impulsos animais. O Cristo sempre esteve com a humanidade. Em nenhum momento o homem esteve longe das vistas do Cristo. E em todos os tempos, enviados deste Mestre estiveram com os homens, acordando-os para que eles começassem a enxergar um pouco mais longe. Na pergunta 114 de O Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: os homens, e consequentemente os espíritos, né, são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos respondem: são eles mesmos que se melhoram, e melhorando-se, saem de uma ordem inferior para uma ordem superior. Nas perguntas seguintes, os espíritos informam que todos os homens foram criados simples e ignorantes, ou seja, sem ciência, sem conhecimentos, sem experiências. E eles mesmos, na vivência constante, foram adquirindo valores, virtudes, ou desenvolvendo defeitos. Mas essa questão 114, que nos fala da natureza dos homens e dos espíritos, é muito interessante. Porque se os espíritos respondessem assim: não, cada um tem a sua natureza, não tinha nada que ser feito. Porque a gente que fosse ruim, fala: não, isso é da minha natureza, o que eu vou fazer? Está na minha natureza ser ruim. Ou os que fossem bons, falam: ele é bom por natureza, então não tem que fazer nada, ele é um privilegiado. E aí não teria sentido nenhum as revelações da lei divina, porque o homem já seria bom, ou ele já seria ruim. E estando na natureza dele, ele não poderia mudá-la. Mas os espíritos não respondem que sim. Eles dizem que os homens se melhoram, eles mesmos. Então agora é esse tempo de, conhecendo a mensagem do Cristo e reconhecendo a nossa desvalia espiritual ou a falta de qualidades em nós, façamos ações, tomemos atitudes que façam com que a gente se melhore, porque somos nós mesmos e nos melhoramos. Então é da nossa natureza, que não é nem boa nem má, mas a gente poderia até afirmar que é boa, porque em germe todos nós temos as potencialidades que vão se desenvolver. Então é da nossa natureza mudar, transformar, crescer, desenvolver. Quantas limitações não tínhamos às vezes no passado, e agora não temos mais. Através de estudos, de cursos, de treinamentos, a gente foi vencendo essas limitações. Aí a gente olha para um objetivo lá à frente e fala: mas será que eu consigo? Se a pessoa se predispõe a fazer, se ela se esforça, se prepara, se estuda, se medita, ela vai fazer, porque é da sua natureza avançar. Não fosse essa natureza de avançar, nem eu estava aqui. Não estou falando que eu avancei, não, estou só mais corajoso um pouco. Porque quando nós fundamos a mocidade aqui, eu digo nós porque eu vim com o pessoal, vamos estudar, vamos formar a mocidade, vamos, e começamos. Um grupo de amigos, todos nós encantados com a doutrina espírita, começamos a nos reunir. E depois de algumas reuniões, eu não sei porquê, me elegeram presidente. Falei: essa mocidade está fadada a desencarnar logo, a morrer logo. Felizmente não estava com 39 anos.
Porque eu era o presidente mais calado que se tinha notícia. Eu não falava nada. Eu abria a reunião com uma vergonha, que até hoje eu tenho vergonha daquele tempo. Mas que era um tempo muito bom. Aí a gente ia nas confraternizações, era eu, uma turminha, satisfeitos, né, de estar estudando. Aí a gente participava lá e eles olhavam para um ou outro. O senhor é o presidente da mocidade? Não, o presidente é aquele caladinho ali. Era eu. E a primeira vez que alguém me escalou para um comentário do Evangelho, naquela época, eu cheguei, não era aqui, era na outra rua ali, né? Cheguei na porta, eu falei, eu vou sumir daqui. Ninguém vai me ver. Eu não consigo falar. Aí depois eu parei, falei, mas tanta gente fala, eu vou falar também, eu vou arriscar. E entrei. Não sei se eu consegui falar, até hoje estão me convidando. Mas é a mensagem do Cristo, que chega para mim de um jeito, e chegou para vocês de uma outra forma, às vezes. Mas toda essa mensagem que nós vivemos agora, vem fazer esse objetivo para nos transformar. Nós não estamos aqui para ser curado de um mal-estar, para vencer uma obsessão. Tudo isso há tratamentos. Mas o fundamental é o conhecimento espírita, falando da nossa natureza. A nossa natureza espiritual. Para que a gente, de posse desse conhecimento, a gente se transforme. E se transforme para melhor. E o grande conhecimento da doutrina espírita é reviver a mensagem evangélica. É falar do Cristo. Porque Ele verdadeiramente é a verdade, é o mestre, é a vida. Então o Cristo está conosco. Porque Ele sempre esteve com a humanidade. E é hora agora, a gente estudando essas questões, falando sobre isso, perceber que está na hora da gente dar o passo, para que não só o Cristo esteja conosco, mas que igualmente haja um esforço na nossa mente, no nosso coração, para que também nós estejamos com Cristo. E isso vai acontecer quando a gente tomar os ensinos do Mestre e fazer um esforço para viver esses ensinos. Viver esses ensinos. É aí que nós mostraremos que nós aprendemos com Ele. Porque o fato da gente teorizar sobre o Cristo, nós ouvimos uma página aí sobre o Cristo, falando coisas importantes. Eu posso decorar isso aí. Isso não quer dizer que eu aprendi sobre o Cristo. Porque teoria é uma coisa. Mas nós vamos mostrar que nós aprendemos quando motivados nas diversas situações da nossa vida, esses conceitos evangélicos forem dados como exemplo através dos nossos gestos. Aí sim, teoria e vivência, aí nós sabemos. Aí nós conhecemos o Cristo e demos a esse conhecimento as consequências necessárias, porque o conhecimento do Cristo, ele é ótimo, mas não é tudo. É preciso que a gente vá às últimas consequências e apresentemos o Cristo através de ações, de exemplos, porque é dessa forma que nós mostraremos às outras pessoas que vale a pena viver ou esforçar para viver a moral evangélica. A única capaz de verdadeiramente nos dar felicidade. Porque felicidade é coisa que a gente quer, mas colocamos ela sempre longe, nunca tão perto. E ela está aqui, próximo de nós. Basta que a gente se esforce
para aprender com Cristo, a servir, a perdoar, a manter a serenidade na nossa alma diante das tribulações. Aprendermos com Cristo a vencer principalmente aqueles sentimentos negativos que marcam a nossa personalidade. Porque uns são irritadiços, outros são indiferentes. E assim nós vamos achando as pessoas, cada um com as suas características. Não importa a nossa doença moral, porque o Cristo está justamente conosco. Porque somos nós que precisamos dele. E agora que a ciência desenvolveu, que nós sabemos, por exemplo, que a ausência do perdão, a irritação, a cólera podem nos dar gastrite, AVCs, nós percebemos que a religiosidade do Cristo é muito mais do que simplesmente religiosidade de templos, mas é normas de conduta, de saúde e de libertação para o espírito humano. É preciso respirar em climas mais elevados, em sentimentos mais amenos, vencer a cólera, se essa é uma característica nossa, vencer a indiferença, se nós somos indiferentes, vencer o apego aos bens materiais, se essa for a nota marcante da nossa personalidade. Porque esses defeitos impedem que a gente desenvolva percepções mais sutis para compreender cada vez mais a mensagem que o Cristo nos oferece. E, igualmente, começarmos a sentir vibrações mais elevadas, que vão nos capacitar a viver em sociedades, no futuro, quando a gente desencarnar, em sociedades onde o bem esteja presente, onde o trabalho seja uma tônica, onde a fraternidade seja o sentimento que domina. Isso tudo é anseio nosso, de viver numa sociedade assim, de respeito a cada um, aos seus direitos, à sua individualidade, que permita que a gente tenha possibilidade de expansão dos nossos anseios, dos nossos ideais, das nossas tendências, das nossas aptidões, que a gente realize trabalhos que nos façam bem, que nos dê alegria, que a gente esteja rodeado de afeições que enriqueçam e iluminem a nossa vida. Mas se a gente não viver isso agora, se esse exemplo que o Cristo nos deu não estiver no nosso esforço diuturno, nós não estaremos preparados, porque a teoria nós já temos. Se faltar a vivência, a prática, não estaremos habilitados para compor essas sociedades do futuro. Vamos abrir na nossa alma essa janela para que esse sol do otimismo esteja conosco. Não o otimismo da fantasia, mas o otimismo de saber que há uma lei de progresso, que nós somos espíritos eternos e que nós somos possíveis de nos transformar, de crescer, de desenvolver o amor em nós mesmos. E o Cristo é o que nos conduz nesse caminho. Que a gente abra os olhos, pense mais no Cristo, mas fundamentalmente, que a gente viva mais uns com os outros, aprendendo com Ele a amar-nos verdadeiramente, como Ele nos amou e nos ama até hoje. Muita paz a todos.